Romanos 1, a partir do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, para a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter ir convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, portanto, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Feche seus olhos, Senhor, que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa levar cativo toda a mente a tua obediência, a obediência de Cristo Jesus, ó Deus, abrindo o entendimento do teu povo, da tua igreja, para que nós, Senhor, sejamos conhecedores, possamos ter o entendimento pleno da tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor, Deus, traga a tua capacitação e que o Senhor revele a tua maravilhosa graça da tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, esse prefácio que Paulo faz à igreja de Roma, Paulo tem um estilo literário de, na sua introdução, no prefácio de suas cartas, ele fazer um breve resumo de tudo aquilo que ele vai falar, que ele vai discorrer a respeito, os temas que ele vai discorrer na carta. Ele costuma, é um estilo dele de escrita, resumir no seu prefácio. Por isso, eu quero destacar aqui, rapidamente, algumas verdades no livro de Romanos, alguns fundamentos contidos aqui no livro dessa carta, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que está em Roma, que é considerada, né, a carta mais completa. É, na verdade, um compêndio de teologia, a carta aos Romanos, né? Se não houvesse a Bíblia, mas tivesse apenas Romanos, você poderia entender todo o Novo Testamento. Tão profundo é o esquema, né? A teologia que o apóstolo Paulo ensina aqui nessa carta. A primeira verdade está aí no versículo 5, quando ele diz assim, o finalzinho do versículo 4, ele diz assim:
pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Diga isso. Recebemos a graça e o apostolado. Paulo está dizendo o seguinte, que por intermédio de Jesus Cristo, recebeu a graça para a salvação e o apostolado como a missão de Cristo. De maneira que são coisas que estão entrelaçadas, estão juntas. Não somente fomos salvos simplesmente para termos a salvação em nós. Apostolado vem da palavra apóstolo, que significa aquele que é enviado, aquele que em nome da igreja é enviado para anunciar o evangelho. Então, quando nós recebemos o evangelho, nós cremos, o Espírito Santo vem habitar em nós recebemos a graça para ser salvo, mas juntamente com a salvação nós recebemos a missão de Cristo. Por isso que Paulo diz que por intermédio de Cristo nós recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome. Por amor do seu nome nós recebemos a graça para a obediência da fé entre todos os gentios. Isso é apostolado, isso é a missão. Quando nós cumprimos a missão de Cristo, nós estamos obedecendo a fé entre todos os gentios, entre todos aqueles que não são judeus. E diz o versículo 6, entre os quais sois também vós chamados para seres de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, vocês também fazem parte dessa comunidade cristã, dessa universal assembleia. Vocês foram chamados por Deus, vocês fazem parte desse povo que foi, não somente recebeu a graça para a salvação, mas também recebeu o apostolado para a missão, para ser enviado em nome de Jesus para anunciar o seu evangelho. Isso está intrínseco, inseparável, não se separa. Nós recebemos a salvação e juntamente com ela, aquilo que o apóstolo Paulo chama na carta de Efésios de santa vocação. A santa vocação, a missão que o Espírito Santo traz, juntamente quando nós recebemos a fé, né, e a salvação por intermédio da fé no Evangelho. Então o apóstolo Paulo está incitando a igreja, aquela comunidade cristã de Roma. A igreja estava fincada na capital do império, na capital do maior império que já existiu no mundo antigo. E é lógico, por estarem ali na capital, no centro do mundo, talvez eles se sentissem um pouco intimidados, um pouco recatados, amedrontados por anunciar o evangelho. Mas Paulo está desafiando, dizendo, olha, é a missão de vocês, faz parte da missão de vocês, faz parte, é algo que está junto com a salvação. A segunda verdade está aí no versículo 11. Versículo 11 diz o seguinte, porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a comunidade cristã, a igreja, o ajuntamento, de que ele necessita disso. O apóstolo Paulo, o homem que no período de 15 anos pregou o evangelho de Jerusalém, tomando a Ásia Menor até aos confins da terra, que ele considerava a Espanha os confins da terra. Ele pregou o evangelho até a Península Ibérica.
Então, o homem que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento está dizendo o seguinte: a sua fé me edifica, eu preciso de você para o meu crescimento. Nós muitas vezes, por acharmos que já amadurecemos bastante, não precisamos uns dos outros, não precisamos mais participar de nenhuma célula, não precisamos mais ser ensinados na escola, não precisamos mais receber mais da palavra, porque nós já lemos a Bíblia mais de 20 vezes. Mas o apóstolo Paulo, como ele mesmo se considera o velho apóstolo Paulo, está dizendo para a igreja o seguinte: eu desejo muito estar na presença de vocês, para comunicar, eu quero comunicar, ou seja, eu quero com que a igreja seja comunicada, seja abençoada com o meu dom espiritual, a fim de que vocês sejam fortalecidos, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós. Não somente o dom de Paulo que faz o crescimento da igreja, traz o crescimento da igreja, mas a igreja faz o apóstolo Paulo crescer. Ele entende muito bem isso e quer que a igreja de Roma compreenda também isso, que o crescimento individual de cada um passa pelo coletivo, passa pela humildade, a interdependência. Eu dependo de você, você depende de mim e nós dependemos de Cristo. É isso, é esse segredo que o apóstolo Paulo está ensinando à sua igreja. A igreja da capital do império, que eles precisam estar juntos, que ninguém se vanglorie achando que é tão espiritual. Lá no capítulo 14, como eu disse, ele está fazendo apenas um apanhado. Ele está fazendo um apanhado daquilo que ele escreve em toda a Bíblia. No capítulo 14 ele fala de como os maduros na fé precisam ser pacientes com os débeis na fé. Quando ele está citando aqui o versículo 11, ele está se referindo ao capítulo 14, dizendo que aqueles que se acham espirituais, não é o versículo 14 não, é o capítulo 14, que se acham espirituais, eles precisam amparar aqueles que são considerados mais frágeis na fé. Então o apóstolo Paulo está ensinando aqui mais um princípio a respeito do Evangelho. Agora sim, versículo 14, ele expõe aqui uma grande verdade, talvez seja a verdade que o motivou a ser o grande apóstolo, o grande fundador de igreja. Ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Mais uma vez, o apóstolo Paulo surpreende, dizendo que ele é um devedor. Ora, ali está considerado um dos apóstolos de Cristo. Ele bem poderia exigir da igreja uma postura de credor. Ele bem que poderia exigir da igreja que a igreja o sustentasse, que a igreja o respeitasse, que a igreja o colocasse em um patamar de respeito maior. Ele podia exigir muitas coisas, porque ele era um dos 12 apóstolos, que talvez até que não andou com Cristo, mas o próprio Cristo se manifestou a ele, quando ele estava indo a caminho de Damasco, prender os cristãos. Ele tinha a autoridade de apóstolo, ele não precisava se colocar na posição de devedor, mas esse é o segredo do apóstolo Paulo, e esse é o segredo da igreja quando deseja crescer, se colocar na condição de devedor. Já viu a pessoa quando ela é credora? Cônjuge quando é credor? Você tem que me fazer feliz, você tem que me dar isso, eu preciso disso, daquilo. Sabe, uma pessoa que se coloca na posição de credora, ela sempre quer exigir mais de todo mundo. Ela nunca se dá de si mesma, mas ela exige
o máximo de todos. E eu me lembro da parábola do credor incompassivo, que o seu senhor o perdoou uma dívida impagável. E ele, quando viu o seu conservo, que devia uma dívida, devia algo tão irrisório, tão pequeno, disse: paga o que me deve. E ali o Senhor, que o perdoou a dívida impagável, ficou triste e falou: olha, da mesma forma como eu te fiz, eu perdoei a tua dívida, não deveria tu ter feito a mesma coisa? E essa condição de credor nos torna implacáveis, irmãos. Implacáveis. Nós começamos a achar erro em todo mundo. Nós começamos a achar que o que as pessoas têm que dar para nós, o que essa igreja tem a me oferecer, o que esse ministério vai me dar. Essa é a condição do credor. Ele só sabe olhar e consegue apenas olhar as coisas na condição de querer receber algo. De que as pessoas, é como se todo mundo tivesse a obrigação de dar-lhe alguma coisa, de fazer algo por ele, de abençoá-lo sempre. Mas Paulo, diferentemente, diz: eu sou devedor. E eu não sou devedor apenas de alguns, não. Sou devedor de gregos, de gentios, de sábios e de ignorantes. Essa postura de Paulo, de se colocar por baixo, embora sendo um apóstolo e que poderia exigir grandes coisas, grandes exigências, pedir um cachê alto para pregar na igreja de Roma, porque ela era a cidade capital do império, ele diz: eu sou devedor. Nós somos devedores, irmãos. A nossa condição é de pagar a todos o que é devido. O que o próprio apóstolo Paulo escreve no capítulo 13: pagai a todos o que é devido. Sabe, nós somos devedores. Nós precisamos pagar às pessoas o que nós devemos. Sabe, nós somos devedores dessa cidade, da nossa nação. Nós precisamos retribuir aquilo que nos foi dado. Pois se nós estamos aqui, alguém orou por nós. Agora é a nossa hora de retribuir em oração por essa cidade, por essa comunidade, por essa vizinhança. Visto que, em algum tempo atrás, outras pessoas se levantaram com um coração de devedor, e por essa causa eles pagaram um preço em oração pela nossa vida. Nós agora também somos devedores. E por essa postura de ser devedor, Paulo diz no versículo 15: de modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também em Roma. O que leva o apóstolo Paulo a se dispor a ministrar o evangelho naquela cidade é essa atitude de devedor. Ou seja, quando nós nos colocamos na posição de devedores, o que vem sobre o nosso coração é a disponibilidade de oferecer o evangelho a outras pessoas. Ele não pode ficar retido dentro de nós, ele não pode ficar guardado em nós. Nós somos devedores. Essa é a nossa posição. Não pense naquilo que Deus pode dar para você. Pense naquilo que você pode dar para Deus e para a sua comunidade. Pense naquilo que você pode dar para o seu cônjuge, não que você precisa receber dele. Pense naquilo que você deve dar para a sua família e não receber dela. Pense naquilo que você pode dar pela sua comunidade cristã e não receber dela. Essa é a verdadeira atitude. É isso que motivou aquele homem a sair de Jerusalém até os confins da terra anunciando o evangelho. Havia sobre seu coração uma grande dívida. Ele recebeu algo imensurável, o perdão dos seus pecados, a salvação, e isso faz com que aquele homem viva a sua vida como um devedor, e por essa causa ele
propaga no seu evangelho, onde o Espírito Santo o comissiona a fazer essa obra. No versículo 16, ele diz assim, mais uma verdade: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Quando nós falamos sobre isso, sobre esse tema, nós podemos destacar 3 grupos: os que envergonham o evangelho, são objeto de tropeço; os que se envergonham do evangelho e os que não se envergonham do evangelho. Agora a pergunta é: o apóstolo Paulo tinha motivo para se envergonhar do evangelho? Talvez sim. Por causa do evangelho ele sofria prisões, por causa do evangelho ele sofria açoites, por causa do evangelho ele era perseguido. Olha a vida de um homem que está fugindo da perseguição dos judeus, da perseguição dos gentios. É o apóstolo Paulo. Ele tinha todos os motivos para se envergonhar do evangelho. Ele tinha todos os motivos para se escandalizar do evangelho. Ele tinha todos os motivos para dizer não. Ele poderia pensar, dizer: olha, não preciso disso. Eu era um fariseu, eu fazia parte do sinédrio, eu fui criado aos pés de Gamaliel, sou do judeu de judeu, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia. Será necessário o apóstolo Paulo sofrer todo esse tipo de perseguição? Pois tendo todos os motivos para se envergonhar do evangelho, ele diz: eu não me envergonho do evangelho. E nós temos, por acaso nós temos algum motivo para se envergonhar do evangelho? Alguém aqui está padecendo perseguição? Alguém aqui está sendo perseguido a ponto de dizer: nega Jesus, então você vai morrer? Ou vamos tapar a boca dele porque é necessário calar a boca deste homem? Nós, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, precisamos ter essa compreensão de não se envergonhar do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por fim, o versículo 17 está talvez o maior fundamento, o fundamento maior do evangelho, quando ele diz aqui: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. O que significa no evangelho é revelada a justiça de Deus? Parece que com o entendimento do Novo Testamento, parece que Deus passou panos quentes sobre o pecado do povo. Parece que parece que Deus fez vista grossa aos pecados da igreja. Sabe, irmãos? O mesmo Deus que punia o pecado do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que no Novo Testamento fez punir no seu próprio Filho os pecados de toda uma humanidade. A diferença, irmãos, Deus não deixou de abominar o pecado, ele continua abominando o pecado. A diferença é que agora os pecados eles não são mais expiados por sangue de animais, é expiado pelo sangue do Cordeiro. João Batista viu ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então, quando o apóstolo Paulo diz que no evangelho é revelada a justiça de Deus, ele está dizendo o seguinte: quando nós cremos na palavra, no evangelho pregado por Cristo, todo o nosso pecado, tudo aquilo, toda a sujeira, toda a iniquidade já foi lançada sobre um só homem, algum dia naquela cruz. O próprio
O profeta Isaías, ele descreve aquele homem como um homem de dores, homem de pecados. Foi do agrado de Deus moê-lo pelas nossas transgressões. Ele foi moído, ele foi traspassado. E por isso que o apóstolo Paulo jamais se envergonha do Evangelho. Sabe por quê? Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus é essa: Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isso é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo não se envergonha e faz com que ele todos os dias se levante com a missão bem fixa na sua mente. O homem que dormia e acordava pensando qual seria o próximo passo em favor do Evangelho. O homem que não dava sossego aos seus olhos se não cumprisse a vontade de Deus. E é isso que ele falou para a igreja de Éfeso: não tenho a minha vida por preciosa, ou seja, não vale nada, contanto que eu faça a vontade de Deus aqui na terra. Era um homem que entendia muito bem a questão da justificação. E ele diz, e é isso que ele diz aqui no versículo 17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa é o meio, o único meio que se faz de introdução para se receber a vida eterna, é por intermédio da fé no Evangelho. Pois ali no Evangelho se revela a justiça de Deus. Não é a nossa obra, não são obras humanas, não são feitos pelos braços humanos, não foi nada que, nenhum feito bem por parte de algum de nós vai fazer com que nós adentremos, né? Ninguém vai entrar no céu batendo no peito, se vangloriando das suas obras, porque o que nos faz entrar no céu é a graça maravilhosa de Deus. É aquilo que Deus fez por intermédio do seu Filho Jesus para nos dar salvação, a justiça de Deus, que foi feita nele, em Jesus Cristo, para a redenção do seu povo, para a redenção da sua igreja. Curva a sua cabeça por um instante.